pessoal, tudo bom? Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Vitória. E aí, tudo tranquilo? Não? Tudo com o senhor. Tudo bem. Deixa eu colocar aqui a minha listinha de chamadas. Hoje é dia 18, né? 18. Ana Luísa. Arthur Novaes. Caio tá aí. Camille. Presente. Lina. Não? Eduarda. Professor, eu tô aqui, é que eu tava olhando a aula agora. Eduarda. Presente. Presente. Felipe Benedito. Gabriela. Presente. Maria Eduarda. Presente. Poliana. Poliana. Victoria. Presente. Muito bem. Alguém perdeu aí a chamadinha? Deixa eu checar aqui. Olha só um pouquinho. A Poliana tá na sala aí. Tá certo esse microfone? Eu acho que sim, professor. Tá. Deixa eu marcar aqui. Tô. E aí, galera, paramos onde na última aula? Vou abrir aqui a apostilinha para vocês. Nós estávamos ainda na apostila, na aula de estudo, é isso? Acho que sim, professor. Checa aí comigo, então. Estou abrindo aqui. Essas atividades nós já fizemos, né? Estão lembrados dela? Professor, Oi? Sim. já fez a chamada? Já? Então, Quem que tá falando aí? é a Poliana. Ah, já marquei aqui. E a Rafaela, professor? E eu, Oi? professor? A Rafaela. Rafaela? Ela tá na sala? Ela tá. Eu tô no mesmo note que a Poli. No mesmo notebook? Ela tá aqui na minha casa. Ah, entendi. Então já marco aqui. Pera aí. Deixa eu achar aqui a minha apostila. Apostila não, a minha lista de chamada, tô doido. Pera lá, pera lá. Deixa eu marcar aqui. Prontinho. Marcado. Vamos lá, de volta. Na minha apostilinha. Deixa ela aqui. Compartilhar aqui com vocês. Me digam aí, pessoal. Esses exercícios que começaram na página 60, eu fiquei na dúvida agora, se nós corrigimos todos. Esse aqui da pipa, estão vendo aí? Corrigimos. O 2, o 3, o 4, corrigimos? Eu acho que a gente corrigiu só até a página 61, professor. Se eu não me engano. Eu acho que Essa vai ser 61. falta da 61 para frente, não é isso? Sim, sim. Então vamos lá. Na 61, estão vendo aí o item B? Sim. Então vamos lá. Vamos corrigir aqui. No item B, deixa eu apagar esse negócio. Nós temos um polígono onde ele deu todas essas dimensões aqui, né? E nós temos que calcular a área desse polígono. Para fazer isso, nós vamos usar a técnica de decompô-lo.
Vamos decompor esse polígono em figuras, em outros polígonos que a gente sabe calcular a área, né? Triângulo, retângulo. Então, veja que ele fez uma decomposição desse polígono no primeiro triângulo que está aqui, ó. Esse aqui é um triângulo, né? Ele vai ter uma área A4. Nós vamos calcular a área desse triângulo. Aí depois, nós vamos calcular a área desse outro triângulo que foi decomposto aqui também. Como se eu separasse, né? Em pecinhas de quebra-cabeça. Esse aqui vai ser o triângulo, então, que vai ter área A2. Aí eu vou fazer o seguinte. Vou fazer a decomposição para esse retângulo que está aqui embaixo, ó, em verde. Vou calcular a área dele. E esse retângulo aqui em verde vai ter uma área A1. E falta, então, calcular a área daquele terceiro triângulo. Vou colocar aqui amarelinho, né? Essa área desse triângulo que vai ser A3. Olha lá. A3. Então, eu vou calcular a área A1, a área A2, a área A3 e a área A4. E depois eu somo as 4 áreas e eu vou ter a área da figura completa. Então, acompanha aí comigo. Se eu fizer o cálculo da área A1, então a área A1 se refere a esse retângulo. Base de 3 vezes a altura. E eu vejo que cada pedacinho desse aqui tem 1, 2. Então tem uma altura de 2. Base dele está aqui, a altura dele está aqui. Base vezes altura, 3 vezes 2, 6. Agora eu vou calcular a área da figura 2, é esse triângulo em azul. Então aqui o triângulo em azul, ele tem esta base, que vale 3 também, ó. E tem esta altura, H, que vale 1. Então a área do triângulo é base 3 vezes altura 1 dividido por 2. Portanto, 1,5. Agora eu vou calcular a área 3, amarelinho, desse triângulo amarelinho aqui. Esse triângulo amarelinho tem uma base de 3, então está aqui a base dele. E a altura dele é um pedacinho desse aqui. A altura vale 1. Então, vou fazer 3 vezes 1, base vezes altura, dividido por 2. 1,5. E a última figura é esse triângulo rosado aqui. Eu vou pegar, então, a base dele, todo esse tamanho que está aqui. Cada pedacinho desse aqui vale 1, 2, 3, 4 de base. E a altura dele está aqui, ó. É esse pedacinho aqui que vale quanto? 2. A altura desse triângulo. Então, a área da figura 4, base de 4, altura de 2, 4 vezes 2, dividido por 2, né? Vamos chegar em 4. A área da figura total, então, é a somatória das 4 áreas de cada componente do meu polígono. 6, mais 4, mais 1,5, mais 1,5, portanto, 13. Como as medidas foram dadas em centímetros, a área total, então, será de 13 centímetros quadrados. Acertaram aí, turma? Sim. Moleza? Mamão com açúcar? Sim. Podemos ir adiante ou tem alguém anotando? Pode ir, professor. Posso ir? Pode. Muito bem. Vamos aqui para outra figura no item C, né? Temos que calcular, então, a área dessa figura que está em rosa aqui, né? Então, vejam, para calcular a área dessa figura em rosa, eu vou usar uma outra estratégia. Eu vou pensar em fazer o seguinte, vou pensar assim, bom, eu tenho aqui na parte externa, eu tenho aqui um retângulo. Olha lá, um retângulo desse tamanho aqui, ó.
E eu sei como é que eu calculo a área desse retângulo. Eu faço a base dele, B, vezes a altura dele, H. A base dele vale 3 mais 5, portanto 8. E a altura dele vale 2 mais 3, portanto 5. Então, a área desse retângulo, se eu fosse calcular toda a área dele, eu faria aqui, então, 8 vezes 5. E eu teria, então, uma área aí de 40 para o retângulo todo. Como eu não quero a área do retângulo todo, eu quero a área só do que está aqui dentro em rosinha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a área do retângulo todo e vou tirar, subtrair esta área aqui, 1, em rosinha, vou tirar fora daquela área do retângulo, vou subtrair, ela some. Vou subtrair a área 2, que está aqui, e vou subtrair essa terceira área aqui. Então, eu vou pegar a área do retângulo total, que é igual a 8, né, vezes 5, 40. Eu tenho aqui a área total dele, seria 8 vezes 5, igual a 40. E para achar a área da figura aqui de dentro, que sobrou, do polígono que sobrou, eu faço 40 menos essas três áreas desses três triângulos. Então, vamos lá. Vou calcular a área do primeiro triângulo. Essa área é 1. Então, aqui ele tem uma altura de 3 e tem uma base de 5. Aqui, então, eu vou tirar essa primeira área 1. Então, a área 1 vai ser igual a base de 3, altura de 5, dividido por 2. 7,5. Legal. Agora eu vou calcular a área desse segundo triângulo. O segundo triângulo, ele vai ser um triângulo aqui que tem uma altura de 3 e tem esta base aqui, ó. Esta base que nós vemos que vem até aqui, né? Uma base de 4. Então, para esse triângulo de área 2, eu vou fazer base 3, altura de 4, dividido por 2. Chego então em 6, para o segundo triângulo. Para o nosso terceiro triângulo, tá aqui, de área 3, ele vai ter aqui, ó, uma altura de 2, uma base de 3. Então, essa terceira área que eu vou subtrair ali, a área 3, base de 3, altura de 2, dividido por 2. Portanto, 3. Sabemos que o retângulo total tem uma base de 8, uma altura de 5, portanto, seria 40. Mas me interessa só essa área desta figura que está aqui dentro. Então, eu vou fazer o quê? Vou fazer os 40, que seria o total, menos as três áreas vazias que eu vou subtrair aqui, né? 7,5, com 6 e com 3. Portanto, pessoal, 23,5 centímetros. Tranquilo, turma? Sim. Deu para entender aí, galera? Deu. Posso avançar ou tem alguém copiando? Pode avançar, professor. Vamos adiante. O exercício 4. No 4 ele fala o seguinte: uma piscina, né, retangular de 6 metros por 4 metros. Então a piscina retangular tem aqui 6 e tem aqui 4. Tem seu contorno revestido com pedra, conforme mostra a imagem. Está aqui o contorno de pedra, né, ao redor dela.
Se esse revestimento no contorno avançar 1 metro de cada lado da piscina, quantos metros quadrados de pedra, no mínimo, serão necessários? Então, veja, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter um avanço que vai acontecer em cada lado de 1 metro. 1 metro aqui, vai avançar 1 metro aqui, vai avançar mais 1 metro aqui, e aqui também 1 metro. E ele quer saber quanto de pedra que eu vou precisar, né? Quantos metros quadrados de área, né, de pedra. Eu vou fazer o mesmo raciocínio que eu fiz no exercício anterior. Eu vou imaginar, então, um retângulo maior, que eu pego tudo, tá ele aqui em vermelho. Esse retângulo maior vai ter que medida, né? Então, vamos pensar. Eu tenho aqui 4 da piscina, e mais um de um lado e um do outro, do avanço das pedras. Então, 4 mais 1 e mais 1, eu vou ter 6. No comprimento. E na largura, eu tinha aqui, né, 6 de largura. Eu acho que fiz o contrário aqui, peraí. 6 por 4 eu inverti. Deixa eu arrumar aqui. É o contrário nas dimensões. Agora sim. Na verdade, aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 6 na piscina. Então, aqui são 4 e aqui são 6. Então, aqui no comprimento, para o nosso retângulo total, que pega pedra e piscina, eu tenho 6 mais um de um lado, mais um do outro. Portanto, eu vou chegar aqui em 8. E agora aqui, na largura, eu tinha 4 da piscina, mais 1 metro de pedra para um lado, 5 mais 1 metro de pedra para o outro, 6. 8 por 6, é o nosso retângulo grande. A área desse retângulo grande, que seria a área da região da piscina com as pedras, base de 8, altura de 6, portanto, 8 vezes 6, 48. A área que a piscina ocupa vai ser dada pelo quê? A base de 6 e a altura de 4. Portanto, a área ocupada pela piscina, 6 vezes 4, 24. Para eu saber qual que é a área somente das pedras, o que eu faço então? Pego a área total de 48, que tem piscina e pedras, e subtraio da área da piscina. Então, eu faço uma diferença aqui, ó. 48 menos 24, portanto, 24 metros quadrados. Vou precisar, então, de 24 metros quadrados de pedra, no mínimo. Tudo bem, pessoal? Sim. Acertaram esse? Conseguiram acertar? Sim. Beleza. Podemos ir adiante? Sim. Sim. Vamos lá para o exercício 5. Aqui tem, então, né, um quadro, né, o ser emoldurado, recebeu um acréscimo de 6 centímetros de moldura e 9 centímetros do passepartout em cada lado. Esse passepartout é um tipo de papelão, né, em branco aqui. O quadro todo ficou com 3.600 centímetros quadrados. Aí ele fala, né, se tanto a superfície da pintura quanto a do quadro tem a mesma forma quadrada, qual a área ocupada pela tela pintada? Bom, então, o que acontece, né? Se a gente observar aqui, a figura é quadrada. Tanto a moldura, quanto o passepartout, quanto a tela, né? Tudo quadrado. O quadro todo ocupa uma área de 3.600 centímetros quadrados. Então, aqui eu tenho desse lado um lado L, e aqui nesse outro lado é quadrado, então vai ser igual. Um lado L.
E sabemos que a área lá do nosso quadrado vai ser base vezes altura, L vezes L. Ele disse que a área é de 3.600. Então, essa área, 3.600, vai ser igual a L vezes L. L vezes L é L ao quadrado. Para descobrir, né, o valor do lado do quadro, então eu tiro a raiz de 3.600. L, portanto, é igual... Opa, deixa eu arrumar aqui. Vai ser igual a raiz de 3.600. E a raiz de 3.600, que número que vezes ele mesmo dá 3.600? 60, né? Esse é o lado do nosso quadro. 60 centímetros. Bem, mas não terminou aí o problema. Ele quer descobrir qual é a área da tela pintada. É da tela que eu tenho que descobrir. E eu sei que esse lado aqui, eu calculei lá pela área, que esse lado vale 60. Mas ele disse que no enunciado, o que ele fez? Ele aumentou 6 centímetros de moldura e 9 centímetros do papel em cada lado. Então, ele aumentou aqui, ó, desse lado, 6 e mais 4. Então, desse lado aqui, 6 e mais 9, na verdade, né? Ele aumentou 15 de um lado e aumentou 15 do outro. Tanto aqui deste lado, quanto na parte de cima. Aumentou aqui 9 mais 6, 15. E lá embaixo também, 9 mais 6, 15. Como que eu vou fazer agora para achar a área, né, do nosso quadro? Eu tenho que ver que eu vou fazer a área total menos, né, esses acréscimos que ele fez aqui de 15 de lado. Eu posso montar uma relação assim. Deixa eu descer aqui para mostrar para vocês. Vimos que a área do quadro total é de 60, né? Raiz de 3.600. E aí, a pintura, eu vou tirar da área total de 60 os 15 de um lado e os 15 do outro. Vai ser a medida do lado da tela. Então, se aqui no meu quadrado, né, eu tenho aqui de 60, aqui esse tamanhinho, aqui esse lado da tela pintada vai ser 60 menos 15 de um lado, que foi aumentado, né, menos 15 do outro. Portanto, vai ser 60 menos 30, esse lado aqui vai valer quanto da tela? 30. E aqui também é um quadrado, né? Também vai valer 30. Então, a área da tela vai ser 30 vezes 30. Deixa eu descer aqui. Nós temos, então, a área da pintura, né, da tela, 30 vezes 30, 900. Portanto, a nossa tela vai ter o quê? 900 centímetros quadrados de área. Tranquilo aqui, turma? Sim. Acertaram esse? Não. Estão anotando ou eu posso ir adiante? Pode ir, eu já anotei. Muito bem. Agora eu tenho aqui o exercício 6, né? Vitor colocará grama sintética em volta do parquinho. Quantos metros quadrados de grama sintética, no mínimo, serão necessários para cobrir a área indicada na figura em verde? Então, a figura em verde vai ser a grama que ele vai colocar aqui, né? Aqui está na parte de dentro o parquinho. E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos precisar decompor a nossa figura e fazer aquela operação, né, de subtrair da área total
aquela área que não vai ter grama. A área que não vai ter grama vai ser essa aqui, de dentro do parquinho. Tem, então, 5 de base e 2,5 de altura. Então, isso aqui eu vou ter que descontar da área total, que vai ser dada pelo quê? Por esse retângulo maior, que tem 8 por 5. 8 por 5. Eu vou fazer, então, esse retângulo maior, que tem 8 por 5 de área, e vou subtrair da área interna do parquinho, que tem 5 por 2,5. E depois eu vou acrescentar esse outro pedacinho de 1 metro por 3, que tem que ter grama também. É um outro retângulo. Então, como é que nós vamos fazer a nossa continha? Vamos fazer assim. O primeiro passo é calcular as áreas, né? Então, tá lá. A área do maior retângulo, nós vimos que vale quanto, né? 8 por 5. Portanto, 40 metros quadrados. A área do parque vai ser de 5 por 2,5. 5 vezes 2,5, 12,5. A área do retângulozinho menor, esse aqui é de 3 por 1. 3 vezes 1, 3. Quanto que eu vou ter, então, de área ocupada pela grama? Eu vou pegar o retângulo maior, de 40, subtrair da área do parquinho, 12,5, e somar a área do espaço menor que está ocupado ali pela grama, né? Do menor retângulo, mais 3, 30,5. Então, nosso amigo vai precisar de quantos metros quadrados de grama? 30,5 metros quadrados. Ok, turma? Sim. Sim. Acertaram esse? Sim. Maravilha. Posso avançar aqui? Estão anotando. Pode avançar, professor. Pode avançar. Vamos organizar as ideias aqui? Sim. Então tá aí, ó, dá uns 10 minutinhos para vocês organizar as ideias. Aqui no 1, no 2, no 3. É rapidinho, jogo rápido, 10 minutinhos vocês fazem isso, a gente já corrige aqui. Pode ser? Pode. Então, mãos à obra aí, 10 minutinhos. É a página 62, né, professor? Começa aqui na página 62. Tá. É o 62, item 1, 2 e 3. Jogo rápido. Bom, Jogo rápido para organizar as ideias. E a gente já corrige. o professor, no exercício 1 e 2, você precisa de um compasso, né? Deixa eu ver aqui. Se vai ser necessário. Espera lá. Desenhe cada circunferência seguindo os elementos solicitados. Não, você não precisa não. Tá, obrigado. É porque ele quer uma corda, um diâmetro, um raio, né? Ele não está dando medidas para você, não está dando dimensões, então não vai precisar não. Obrigado. Nada.
Tá tranquilo aí, pessoal? Alguma dúvida? Não. Professor, Oi? qual que é a página mesmo? Então, você vai lá na página 62, exercício, na verdade, organiza as ideias, né? Página 62, exercício 1, 2 e 3. E aí, pessoal, estão terminando? Sim. Mais 3 minutinhos lá, pessoal? Sim.
Vamos lá, vamos corrigir? Sim. Vamos. Então, simbora. Tá dando para ver aí, turma? Sim. Então tá aí na página 62, organize as ideias, né? Então, o item 1. Desenhe em cada circunferência a seguir os elementos solicitados. Bom, quem são os elementos da nossa circunferência? Então, vamos lá. Ele pede aqui para desenhar. No primeiro, no item A corda, né? No item A, não, na verdade. Eu tenho essa circunferência de centro A. E eu posso desenhar uma corda aqui, ó, que vai ligar esse ponto B a esse ponto C. Olha uma corda aqui. Poderia desenhar uma outra corda aqui? Poderia pegar aqui, entre esses dois pontos, né? Entre D e o ponto E, e tem uma outra corda aqui, ó, representada então por esse segmento. Aí aqui ele quer que desenhe lá o diâmetro. O diâmetro da circunferência, então, eu tenho o centro O da circunferência, e eu tenho, entre esses pontos D e E, um segmento que vai dividir, né, a circunferência em dois lados idênticos, né? Então, eu tenho aqui o nosso diâmetro como um segmento entre os dois pontos que dividem o comprimento da circunferência em dois. Nosso diâmetro. O raio da circunferência, então, ele representa, né, um lugar geométrico onde eu tenho o centro da circunferência F e o ponto. Qualquer ponto na circunferência tem uma distância ao centro dela, que é o nosso raio. Qualquer ponto que eu pegue, posso pegar esse ponto aqui, esse ponto A, a distância desse ponto A até o centro da circunferência, então será o nosso raio R. E é claro, daqui a gente já percebe, né, que com relação ao diâmetro, eu tenho um raio e outro raio. Então, sabemos que o diâmetro da circunferência vai ser igual a 2 vezes o raio. O arco da nossa circunferência, então, eu posso pegar dois pontos, I e J, por exemplo, e representa, então, esse segmento, né? Esse pedacinho de circunferência que nós chamamos de arco. Então, quaisquer outros dois pontos que eu tomar aqui na circunferência, eu vou ter, então, um arco de circunferência. Está aqui o nosso arco. Então, vocês já viram que nós temos um arco, né? Nós temos a corda e temos aqui a flecha. É justamente daí que aparecem essas terminologias. No exercício 2, né, ele pede complete a fração. Então, qual que é a fração que ele quer que complete? Ele deu aqui o diâmetro da circunferência, D, e aqui deu o comprimento dessa circunferência. Então, esse comprimento de circunferência todo aqui representa C. Então, o comprimento da circunferência, C, dividido pelo diâmetro da circunferência, D, essa divisão vai gerar o número π. 3,14, 15, 9, 2, 6 e indefinidamente. É um número não racional. Nosso número representado por essa letra grega π. Qualquer circunferência, se você pegar o comprimento dela e dividir pelo seu diâmetro, sempre vai resultar em π. Tranquilo até aqui, pessoal? Sim. Vamos aqui adiante. Agora ele quer que complete, né, o quadro com as expressões da área, né, dos polígonos. Então,
primeiro polígono que tem aqui no nosso quadro, como que nós calculamos a área dele? Bom, é um retângulo. E os elementos do retângulo, para calcular a área, quem que é? A base e a altura. Então, nós vamos multiplicar o comprimento do nosso retângulo pela sua altura. A área, então, do nosso retângulo vai ser dada por base vezes a altura. O quadrado é um quadrilátero, né, especial, não deixa de ser um retângulo e também não deixa de ser um losango, onde eu tenho os seus 4 lados iguais. Então, a base dele tem uma medida igual à altura. Então, se a base dele vale L, que seria o lado, e a altura também vale L, multiplicamos lado a lado, né? Base vezes altura. E a base vezes a altura vai ser igual a L vezes L. Então, a área do quadrado vai ser dada por L, o lado dele, ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Sim. Sim. Paralelogramo. O paralelogramo vai ser, então, né, um quadrilátero que tem 2 pares de lados, né, que são paralelos. Tem 2 lados paralelos e outros 2 lados paralelos. E aí o que acontece, né? Os ângulos dele, né, os 4 ângulos que ele tem, não são iguais entre si. Mas eu consigo, então, identificar num paralelogramo uma base, B, está aqui a base, e a altura dele se refere, então, a esse segmento de altura, ó, que está aqui, ó, em 90 graus com relação à base. Então, está aqui a altura. Para calcular a área do paralelogramo, basta fazer base vezes altura. Aí, a área do nosso paralelogramo. Moleza, pessoal? Sim. Sim. Já o triângulo, qualquer triângulo, também você identifica os elementos dele, né? O triângulo vai ter a sua base, está representada aqui, base, e a altura, como esse segmento que é perpendicular aqui, ó. Faz um ângulo de 90 graus com a base. Está aqui a sua altura. Qualquer triângulo, então, você vai multiplicar a base pela altura e dividir por 2. Então, a área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Ok, galera? Sim. Estão vendo aqui essa hora do estudo, na página 63? Sim. Então, aqui, divertimento para vocês. Hora do estudo. Página 63. A página 64. Dá para fazer também. E aí é só até aqui, só até a página 64. São só 7 exercícios. Jogo simples, jogo rápido. Tranquilo, galera? Sim. Alguma dúvida aí, turma? Não. Não. Então aí, semana que vem começam as provinhas de vocês, né? Eu vou ver aí a parte do conteúdo. Acho que eu vou pedir só essa última parte, esse último capítulo aí de áreas aí de figuras. Talvez alguma coisinha de equações, mas eu vou dar uma olhadinha ali, depois eu passo lá o conteúdo para vocês. Ok? Sim. Beleza, galera. Vou dar um descanso para vocês tomarem uma aguinha para a próxima aula. Se cuidem aí, fiquem com Deus. Um abração e até o nosso próximo encontro. Tchau, professor. Tchau, galera. Um abração para todos. Abraço.